pelo inconveniente, enfim, né, a gente tem, estamos aí tentando fazer esse esquema para não interromper as aulas, mas realmente a gente também não dá para, né, de repente, do nada, ter uma infraestrutura em casa à prova de queda de energia que a gente consiga dar aula. Bem, mas sem ficar aqui justificando, pedindo desculpa pela coisa toda, agradeço muito os bravos guerreiros aí que estão online aí pela continuidade. Pois é, aquela revisãozinha, eu vou inclusive, já que eu tive que fazer esse PowerPoint aqui para vocês, depois eu vou subir ele também no Blackboard, né, que acho que sempre material a mais para estudar ajuda. Vocês estão me escutando bem? O áudio está ok? Legal, legal. Vamos lá. A gente falou, né, sobre o oscilador, que tem essas formas de onda periódicas que a gente já falou. Depois a gente falou das formas de onda aperiódicas, que é aquelas que não têm um período definido, né? Elas não têm digamos assim, uma nota aí que se repete, né? Peraí, só um momentinho. O ruído branco, né, temos aí o ruído branco, temos o ruído rosa, que são aqueles dois tipos de ruído. O ruído branco que tem mais intensidade no agudo, e o ruído rosa que é mais puxado para o grave. Muito bem. Essas foram as formas de onda, né? A gente geralmente chama esses aqui de osciladores mesmo, e muitas vezes as pessoas chamam esses aqui de geradores de ruído. Isso, exatamente. A forma aperiódica ela não tem um padrão de repetição, ela não tem uma onda que se repete, por isso que é um ruído. Porque se ela tivesse um padrão que repete, ela teria uma frequência. Né? Frequência tem a ver com repetição de ciclos por segundo. Então, é exatamente isso. Ela não tem um padrão, por isso que é um ruído. Né? O ruído não tem frequência definida. O ruído ele ocupa uma faixa de frequências. Ele não tem uma nota lá, si, dó, né? Não tem 440 Hz. Ele tem, na verdade, uma mistura de um monte de frequências. No caso do ruído branco, são todas as frequências audíveis. É isso? Legal. Depois a gente segue aqui os 4 tipos clássicos de filtro, né? Que a gente falou, o low pass, high pass, band pass e notch, que são os tipos clássicos de filtro que a gente encontra nos sintetizadores analógicos, né? Sempre cuidado para... porque muitas vezes a gente liga um sintetizador, aí você fala, não está saindo som nenhum, mas muitas vezes ele está com high pass com a frequência de corte lá em cima, né? Então, o high pass deixa passar o que está acima da frequência de corte. Se você está com a frequência de corte lá em cima, ele vai passar só o que está acima. E se tiver no máximo, não tem nada acima. Assim como às vezes você vai ligar um low pass e o low pass está no mínimo. Então, como o low pass deixa passar só o que está abaixo da frequência de corte, pode ser que não esteja passando nada. Então, sempre que a gente mudar, você está lá no sintetizador e muda o tipo de filtro, fique esperto que às vezes ele pode cortar o som por conta disso, né? Depois a gente, então, filtro low pass abaixo da frequência de corte, high pass acima da frequência de corte, o PPF, muito bem, é onde a gente vai falar, é o famoso band pass ou passa-banda, né? Que ele passa uma faixa de frequência em torno da... como é que escreve por extenso, né? Low pass filter, high pass filter, band pass filter. É isso? Queria saber como é que faz por extenso? Às vezes as pessoas escrevem low pass junto, às vezes com hífen, às vezes separado, enfim, varia, a grafia varia um pouco.
E por último, a gente tem esse filtro notch, que é o contrário do bandpass, que em vez de deixar passar uma faixa de frequência, ele bloqueia uma faixa de frequência, né? Ele corta fora uma faixa de frequência. Não é. Lembra que low pass, pass é de passar, né? Então, o low pass, ele deixa passar o grave. Então, você ouve o grave. O agudo, ele não deixa passar. O high pass deixa passar o agudo. Então, você não escuta o grave, você só escuta o agudo. Beleza? Lembra do pass, né? É a frequência que passa pelo filtro. O que é um filtro? Pensa que nem, sei lá, um filtro, que nem um filtro de café, né? Você passa o café no filtro para o filtro segurar o grãozinho e passar a água, né? A água não, passar o café. Então, na verdade, o filtro ele segura alguma coisa e deixa passar uma parte do sinal. Então, no caso do low pass, ele deixa passar a parte do sinal que está abaixo da frequência de corte. High pass está acima da frequência de corte. O band pass é o que está em torno da frequência de corte. E o notch, ele bloqueia, né, ele corta o que está em volta da frequência de corte. Tem um buraco aí no espectro sonoro. O notch, às vezes, é chamado de band reject. Outros nomes. O notch é mais comum. Notch em inglês quer dizer talho, né? Talho que nem na madeira, assim, você dá um talho na madeira. Então, notch, ele também é chamado às vezes de band reject ou band stop. São nomes menos comuns, mas pode ser que em algum lugar vocês encontrem esse tipo de nome. Existem outros filtros também, comp filter e tal. A gente falou mais especificamente sobre os filtros de formantes, que são aqueles filtros que filtram as frequências típicas de cada vogal, né? E aí o synth fica meio... né? Fica com uma qualidade vocálica, assim, né? Parecendo que tem um certo... um robô, alguma coisa. Beleza. Legal a gente, né, aproveita essa aula de hoje também para tirar essas dúvidas, porque exatamente a minha revisão é para limpar o máximo possível. Estou aqui escrevendo uma definição. O notch, ele corta uma faixa de frequência em torno da frequência de corte. Então, por exemplo, se eu coloco a frequência de corte em 1000 Hz, ele vai cortar em torno desses 1000 Hz. Né? Ele não corta exatamente só a frequência de 1000 Hz, mas ele corta aí as frequências em volta de 1000 Hz. Fez sentido? Aproveitando aí para anotar as coisas e tal. Em volta, digamos, se ele tiver mais fechado, eu vou pegar de 1000 Hz, eu ponho ele em 1000 Hz, de repente ele vai filtrar de 900 até 1100. Né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Aí se eu abrir ele mais, pode ser que ele corte de 1300 a 300 para baixo, sei lá, 700 a 1300. Ele corta uma faixa. Então, pega a frequência de corte, ele vai cortar um pouco para cima e um pouco para baixo. Fez sentido? Legal. Talvez eu devesse ter colocado desenhinhos aqui, talvez ajudasse, mas tudo bem. A gente falou de 4 parâmetros. Legal, muito bem. Isso é a definição de filtro, né? O que é um filtro? Assim como eu disse, né, esse exemplo meio besta que acho que todo mundo conhece, né? O exemplo que todo mundo tem em casa do filtro de café, né? Que ele deixa passar alguma coisa, mas segura outra. O filtro é exatamente isso. Ele deixa passar uma parte do sinal. E sempre que a gente está trabalhando no sintetizador, o filtro está filtrando frequências. Ele deixa passar uma parte das frequências, mas segura uma parte das frequências. Ou seja, na verdade, segura, ele não deixa passar. Então, a gente só ouve aquilo que o filtro deixa passar.
Então, eles cortam. O low pass vai cortar uma parte dos agudos. O high pass vai deixar passar os agudos e cortar uma parte dos graves. E por aí vai. Deixa eu ligar e desligar. Pronto, voltei o áudio. Então é isso. Um filtro, ele sempre vai deixar passar uma parte das frequências e bloquear outra parte das frequências. Então, low pass, ele vai deixar passar os graves e bloquear os agudos. Ou seja, a gente só vai ouvir os graves, ou a gente só vai ouvir aquilo que está abaixo da frequência de corte. O filtro, ele bloqueia algumas coisas e deixa passar outras. Seria isso? E não. Essa é a sua dúvida? Legal. Não, tem às vezes definições que parecem um pouco elementares, mas a gente não pega elas direito e vai embolando tudo depois. Melhor que vocês perguntem do que vocês guardem a dúvida para vocês. Depois a gente tem o amplificador, que trabalha com a amplitude do sinal. Né? O amplificador nada mais faz do que mexer com a amplitude do sinal. Não faz muito mais além de diminuir e abaixar o volume. Bem, aí nesse ponto a gente começou a ir desses básicos para né, que são os que a gente chama de geradores de sinal, né, que são os módulos por dentro dos quais efetivamente o áudio passa. Né, como é que chama? A rota de áudio passa por esses... do sinal de áudio passa por esses módulos, né, por esses elementos do sintetizador. Ah, eu tirei o vídeo, sim. Volta para tirar um print. Eu vou subir esse PowerPoint aqui, não se preocupem. Não, eu tirei o vídeo porque senão ele fica gastando banda da internet com imagem e o mais importante é que o áudio fique bom. Tá, legal. Mas não se preocupem que eu vou postar esse negócio todo aqui depois lá no Blackboard. Muito bem. A gente falou dos... Ah, desculpa, vocês já anotaram, né? Aí as coisas anteriores. Bem, a gente tem os geradores de controle, que são aqueles que eles não exatamente... O sinal de áudio não passa por eles, mas eles fazem uma modulação no áudio. O que é uma modulação? Eles modulam algum parâmetro do sinal de áudio, né? Então, os envelopes são primeiro o gerador de controle que a gente trabalhou. O envelope não tem som nenhum. Não, o envelope não tem som de nada. Ele vai ter um som na medida que a gente aplica ele a algum elemento do sintetizador. Aqui o modelinho geral do envelope, a DSR, destacando que a gente tem o tempo de ataque, né? Do zero até o pico. Depois a gente tem o tempo de decaimento. Depois a gente não tem um tempo de sustentação. Olha aqui, não está definido o tempo de sustentação. Por quê? Nesse modelo ADSR, ele permite que a nota seja prolongada enquanto a gente estiver segurando a tecla do controlador, né? Então, enquanto você segurar a tecla do controlador, ele vai segurar esse sustain nesse nível. E aí, quando você soltar a tecla, vai cair do zero de volta com o tempo que você estabeleceu para o release. Então, você vai ter um pé, corta, ou pé, ter uma sobrinha ou não, dependendo se a gente deixar um release curto ou um release mais longo. Lembrando aquilo, quando a gente aperta a tecla, o sintetizador recebe isso. Os geradores de sinal, eles são os que por onde o sinal de áudio efetivamente passa. O gerador de controle, eles modulam algum parâmetro desses outros aqui. Ele modula algum parâmetro dos geradores de sinal. Ele não mexe diretamente no sinal de áudio.
Ele mexe num parâmetro do oscilador, num parâmetro do filtro ou num parâmetro do amplificador. Então, é óbvio que na prática eles, né, você está modulando a amplitude do amplificador, óbvio que isso tem um impacto no áudio, isso modifica o áudio. Mas na verdade o que você está modulando é um parâmetro do amplificador. É isso que rola. Bem, esses envelopes, eles podem ser aplicados, né? A gente falou na aula passada, principalmente do envelope aplicado ao amplificador, né? Que é, né, quando a gente fez aqueles sons de percussão, a gente estava com fazendo, né, o ataque curto, o ataque mais rápido possível, imediato, pico de energia logo no começo, como todo som de percussão tem, e depois uma queda muito rápida, né? Porque um som de percussão não tem sustentação, né? Você não pega uma caixa e sustenta, pá, né? Você faz pá, e corta logo o som. Então você tem que desenhar um envelope de amplitude que tem a ver com como a energia é distribuída naquele som, né? A energia em termos de volume e de intensidade de som. Os envelopes, eles podem... Opa, errado. Agora sim. Eles podem ser aplicados também aos filtros, né? Você tem um filtro que o envelope vai definir o desenho da frequência de corte. Então, de repente, eu vou ter uma frequência de corte que faz uau, né? Quando você ataca a nota, ele abre o filtro e logo depois fecha, né? Muitas vezes a gente usa esse tipo, né, para deixar o timbre com uma movimentação interna mais interessante. Um timbre que, por exemplo, no começo é mais aberto, depois fecha. A gente usa um envelope no filtro. Opa, 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 opa. E a gente pode usar o envelope também no oscilador, né? Isso, você vai... Tá, calma. Respondendo primeiro o Fernando. Sim, o filtro, ele pode... O filtro nada, desculpa. O envelope, ele pode fazer uma variação na frequência de corte, né? Cada nota, a hora que você clicar a nota, vai demorar um tempo para abrir o filtro, que vai ser o tempo do ataque, e depois a frequência de corte vai ser sustentada em determinado nível e depois vai cair. Ou seja, eu vou ter um filtro que ele se move dinamicamente conforme eu toco a nota. A frequência de corte faz esse desenho do envelope. Ela começa lá embaixo, sobe até em cima, desce até um tanto, sustenta e depois cai. Fez sentido? Você controla como que a frequência de corte varia ao longo da nota. E agora respondendo a Julieta, efeitos são envelopes? Bem, não necessariamente que um efeito seja um envelope, mas aplicar um envelope, tipo, por exemplo, ao filtro, pode te... Como é que chama? Pode te ajudar a produzir efeitos, né? Geralmente, o que a gente chama aí de effects são combinação de várias coisas. Mas, de fato, a gente pode usar os envelopes, né, para fazer coisas tipo... Né? Se você fizer assim uma descida rápida da frequência de corte, você consegue fazer isso com envelope. Fazer, né, um tipo raio laser, né? Pium, né? Uma coisa assim, você coloca um envelope na frequência do oscilador. Né? Então, os envelopes, eles
são usados na criação de efeitos. Mas, na verdade, na criação de efeitos, a gente pode envolver uma série de outras coisas também. Agora, a gente vai trabalhar um outro tipo de gerador de controle, que é o que falta para, digamos, a gente montar o nosso Lego, né, juntar as nossas peças todas do sintetizador subtrativo básico. É a única peça que estava faltando, é o famoso LFO, né, o oscilador de baixa frequência. Eles são bastante parecidos, na verdade, com os envelopes. Muito embora a gente às vezes ache que eles sejam coisas muito diferentes. Então, um LFO, ele nada mais é do que um oscilador. Um oscilador que a gente já vai discutir quais são as características especiais dele, né? Mas ele modifica, ele é um gerador de controle que pode modificar tudo aquilo que um envelope poderia modificar. Então, o LFO, quando aplicado à amplitude, ele vai produzir uma variação na amplitude. Quando ele é aplicado ao filtro, ele vai produzir uma variação na frequência de corte do filtro ou na ressonância do filtro. Quando aplicado ao oscilador, ele vai provocar uma variação no oscilador, na frequência do oscilador. Então, os LFOs vão mexer nas mesmas parâmetros que os envelopes, mas tem uma diferença. Os envelopes são, digamos, controles não cíclicos, ou seja, eles não se repetem. Você toca uma nota, o envelope tem começo, meio e fim, acabou a nota, acabou o envelope, né? O envelope, em geral, não se repete, porque alguns envelopes vão ter uma função lá de loop, que vão permitir que o envelope fique se repetindo enquanto você sustenta a nota, né? Mas, em geral, o envelope não se repete. Ele tem começo, meio e fim, assim como a nota tem começo, meio e fim. Já o LFO, ele é independente da nota, né? Ele é um oscilador que vai pegar aquele parâmetro e ficar oscilando, né? Por exemplo, uma amplitude vai fazer, né? Vai ficar assim oscilando até o fim da vida, né? O LFO vai manter essa oscilação sem variação, não sem variação, mas de uma maneira cíclica, ele vai repetir o tipo de variação. Então é quase como se eu pegasse um envelope e ficasse repetindo esse envelope, eu produziria um LFO. Então, no fundo, é isso. Os geradores de controle produzem uma modulação de um parâmetro. O envelope faz com que esse parâmetro module uma única vez dentro da nota, e o LFO vai fazer com que esse parâmetro seja modulado continuamente. Então, basicamente é isso. Que parâmetros são esses? Vamos lá. Em geral, são poucos parâmetros, né? Parece que eles modulam muita coisa e realmente uma combinação deles gera sonoramente muitas combinações. Que na verdade a gente vai ver um oscilador, cada tipo de elemento, às vezes não tem tantas variações assim, mas a combinação deles é infinita. Um LFO no oscilador vai produzir uma variação de frequência. Então, se eu tenho aqui né, um oscilador tipo né, com uma frequência fixa, eu jogo um LFO, ele vai começar a fazer né? A gente vai ter uma variação de frequência cíclica. Se fosse um envelope, ela faria tipo, por exemplo, fazia uma única variação e parou. O LFO vai variar ciclicamente. Depois, né, o filtro, a gente vai ter uma variação na frequência de corte ou na ressonância. São as mesmas coisas que o envelope também poderia mexer. O LFO, ele no VCA, ele pode mexer na amplitude,
ou, eventualmente, pode mexer no pão, né? Fazer com que o som seja jogado, oscilando entre direita e esquerda. Né? Isso é uma coisa que às vezes é divertida de fazer também, né? Produzir uma variação de posição pelo LFO, né? De posição direita e esquerda. Até aí estamos bem? Tudo bem com vocês até o momento? Então vamos lá. Agora vem a pergunta. LFO, né? É uma sigla para Low Frequency, como vocês sabem, Low Frequency Oscillator, oscilador de baixa frequência. Beleza. Que raio que é uma baixa frequência? O que é uma baixa frequência? Quantos hertz é uma baixa frequência? Alguém capaz de me dizer? Enquete. Quanto que é uma baixa frequência? Menos de 200 Hz. Menos de 200 Hz nós temos graves, né? Menos de 17 Hz. Graves, isso. Muito bem. Vocês lembram qual que é o limiar de audibilidade do ser humano? De quantos a quantos hertz que a gente ouve? Em teoria, a gente põe de 20 a 20 mil, né? Muito bem. Aí que tá. A gente muitas vezes confunde os osciladores de baixa frequência com, por exemplo, você vai colocar um oscilador sub, né, que é um oscilador que dobra uma linha de baixo, por exemplo, uma oitava abaixo, né, que reforça uma frequência grave. Então, muitas vezes, a gente acha que o LFO vai gerar uma frequência grave, mas isso não é verdade. O LFO não gera frequências graves. Ele gera frequências abaixo de 20 Hz, ou seja, frequências que nós não escutamos. Nós não escutamos as frequências do LFO. Ele trabalha abaixo do que o ouvido humano consegue perceber. Para que isso? Para que a gente pega um oscilador e gera uma frequência que a gente não consegue escutar? Qual que é o sentido disso? Não, sim, o menos de 17 está bem. De 20 para baixo já seria o. Como é que chama? O ideal. Isso que você está falando varia um pouco, né? Em teoria, a gente coloca 20, mas realmente isso depende muito das condições de escuta, né? De como você está escutando. Muitas vezes a gente só escuta acima de, sei lá, tem gente que fala que a gente só escuta acima de 30 Hz, na verdade mesmo. Tudo depende de, né, que tipo de frequência, que caixas de som que são, o volume disso aí, o ruído ambiente, enfim. 20 é uma referência que a gente tem, né? Mas, enfim, né, às vezes tem uma certa variação para cima e para baixo. No nosso ouvido, cada um também 20 é uma média, né? Mas cada um tem uma pequena variação individual também. Muito bem. Então, a resposta para essa pergunta de para que gerar frequências que a gente não escuta, existe uma resposta. Porque o LFO ele não é feito para produzir som, ele é feito para modular parâmetros. Então, por exemplo, eu não consigo escutar uma frequência de 1 Hz, mas se eu tenho um LFO modulando a frequência de um oscilador a 1 Hz, eu consigo ouvir essa variação. Então, tenho lá, né, tem lá uma frequência e eu vou variar ela a cada segundo, né? Tipo. Ficou péssimo no exemplo, mas enfim. Né? Você vai ter uma variação, isso que eu estou fazendo. Essa frequência, tá, seria uma frequência muito grave para a gente perceber como frequência.
Mas como é uma modificação de um outro oscilador, a gente consegue perceber essa variação. Basicamente isso. Muito bem. E acabaram nossos slides, infelizmente. Acabaram nossos slides, então significa que está na hora de eu chamar o nosso amigo Ableton para a gente produzir alguns sons. Espero que dê para a gente escutar uma qualidade razoável. Vamos lá. Temos aqui o nosso analog. Tem aqui a possibilidade de dar um zoom. Então temos aqui esta nossa interface. Se você tiver um live e quiser abrir, né, abrir o live e tentar ir fazendo conforme a gente faz, pode ser legal. Então, eu vou aqui primeiro dar uma olhadinha onde que está o LFO nisso aqui. Então, vou, em primeiro lugar, facilitar a nossa vida e dar um zoom. Eu disse zoom. Eu não consigo. Eu consigo sim. Dá uma jogadinha pro lado. Sim, temos um LFO integrado. Muito bem. Exatamente isso que nós veremos agora. Temos aqui o nosso amigo live, temos o nosso analog, e a gente tem aqui aquelas sessões que a gente estava trabalhando, né, o nosso VCO. Quando eu clico nesse VCO, eu deixei a seta do mouse bem grande para vocês saberem onde eu estou clicando, eu clico o VCO. Aparece aqui o menu contextual do oscilador. Né? Então, deixa eu fazer um testezinho. Eu disse que eu vou fazer um testezinho. Meu áudio está desligado, gente. Desculpa. Vou ter que ligar meu áudio. Eu estava com a minha interface de áudio ligada, e aí eu desliguei, e aí ele não entendeu nada. Vocês escutam o som? Eu não estou escutando nada aqui. Vocês escutam? Ué, que estranho. Quem que não conectou o cabo na caixa de som aqui? Melhor? Tá bom, tá distorcido, tá muito alto. Como é que tá? Tá ótimo. Vamos lá, vamos acreditar então nesse Brasil aqui. Vamos lá. Aqui. Não farei isso, não se preocupe, não se preocupe. Aqui a gente tem o menu contextual, e vocês estão vendo que tem um LFO aqui? Só que ele está cinza, está desligado, coitado. Está desligado o LFO. O que está abaixo? A minha voz? Mas eu não sei se é uma questão minha aqui ou se de repente. Talvez seja no seu sistema aí, porque até aqui o microfone estava. Não sei, eu estou falando aqui na frente do computador. Pode ser, às vezes é alguma uma coisinha que acontece aí. Vamos lá. Quando eu clico aqui no filtro, então, né,
Aqui no menu contextual a gente tem o LFO que está desligado. Se eu vier aqui ligar o LFO e voltar para o menu contextual, agora o LFO está ligado. Né? Mas nada acontece ainda. Se eu for em cada um dos menus contextuais, eu tenho aqui uma coisinha aqui do LFO. O que significa isso? Né? Aqui é o quanto que eu quero que o LFO afete cada uma das coisas. Então, uma vez que eu ligo o LFO, ele pode afetar o pitch, né? Então, eu venho aqui. Eu tenho aqui o... Eu vou desligar o segundo oscilador, porque o segundo oscilador a gente não está fazendo nada com ele. Então, eu posso... Vocês escutam que agora a frequência está indo para cima e para baixo, certo? Se isso aqui fosse uma onda pulso, quer dizer, uma onda quadrada, vou colocar uma onda quadrada para vocês, eu posso endereçar o LFO também para... Isso eu já vou falar para vocês. Você consegue ouvir a variação do timbre? Sei que não é muito bom, mas... Legal. Que número que é esse aqui que a gente está mexendo? O que quer dizer esse número? Esse número quer dizer, digamos assim, toda onda tem parâmetros. Né? Os dois principais parâmetros de uma onda são frequência e amplitude. Num oscilador normal, a amplitude tem a ver com o volume, a intensidade do som que a gente escuta aquela onda. Então, se eu aumentar a amplitude de uma onda dessa, para aumentar a amplitude, eu aumento o volume da onda, por exemplo. Agora, no LFO, quando eu aumento a amplitude da onda, eu estou aumentando a amplitude da variação do parâmetro. Ou seja, se eu tenho aqui, né, vou colocar uma sinoide. Tenho aqui uma senoide. Tenho aqui uma senoide. Agora eu vou mexer no LFO. Esse parâmetro. Vocês escutam a frequência variando? Agora eu vou aumentar a amplitude da onda. Então, o que está acontecendo aqui? Quanto maior a amplitude da onda, mais vocês ouvem a frequência subindo cada vez mais agudo e também descendo cada vez mais grave. Não sei se a parte grave dá para ouvir bem. Mas é isso. Quanto maior a amplitude da variação, a amplitude do LFO, maior a variação daquele parâmetro, no caso a frequência. Né? Aqui eu deixo em 1, ele praticamente vai de, sei lá, de 0 a 20 mil, né? De 20 a 20 mil, barre todo o espectro de frequências. Legal. A única coisa, né, é que no LFO a gente não costuma falar em amplitude. Né? Quando a gente fala de parâmetros de LFO, meio errado aqui, né? Parâmetros.
Quando a gente fala em amplitude da onda, na verdade a gente costuma usar parou. Então, quando a gente fala de LFO, a gente geralmente no LFO a gente tem um parâmetro amount ou depth. Né? Em vários syncs vocês vão encontrar esse tipo. Aqui não tem esse nome, né? Se bem que se eu abrir o help aqui, acho que ele coloca isso. Ah, eu tenho tela cheia aqui, não deixa eu abrir o help por isso. Ah, não, aqui. Se eu quiser colocar o help aqui e colocar aqui, aqui, ó. Deixa eu tentar arrastar para o lado aqui. Nossa. Se eu colocar o help, ele fala aqui, ó, né? Sets the amount that this oscillator will be modulated by its LFO, né? Aqui aparece a palavra amount. Se eu mexo o mouse, ele sai do negócio, né? Então, ele usa aqui o termo amount. Eu estou falando. Então, só para vocês terem a ideia de que aquilo que a gente chama normalmente de amplitude em uma onda, em um oscilador normal, no LFO a gente vai chamar de amount, ou depth, que é exatamente o quanto que a gente varia em determinado parâmetro. Legal. Eu vou dar todas essas demonstrações com o pitch, simplesmente porque eu acho que no pitch é mais fácil de ouvir as modificações, né? É mais fácil de entender auditivamente o que está acontecendo. Ainda mais nesse contexto aqui que não é exatamente propício aqui do nosso, né? Vamos lá. Mas existe um outro parâmetro, né? Eu falei que uma onda tem frequência e amplitude. Qual que é a frequência da onda no LFO? Vocês fazem ideia? Como é que a gente mexe na frequência da onda no LFO? Frequência tem a ver com velocidade. Frequência tem a ver com quantos ciclos por segundo alguma coisa acontece, né? Uma nota lá tem 440 Hz, ou seja, 440 vezes por segundo, eu repito a forma de onda. No LFO, eu também vou repetir a variação que ele provoca um certo número de vezes por segundo. Onde que a gente mexe isso? Aliás, deixa eu... Opa, beleza. Onde que a gente mexe esse negócio? De vezes por segundo? Quantas vezes por segundo o LFO vai mudar o efeito, a velocidade do efeito? E por enquanto a gente só mexeu na amplitude do efeito, né? Como é que eu deixo isso mais rápido ou mais lento? Alguém faz ideia? Qual o parâmetro que a gente mexe? Great! Muito bem. Fernando tem um palpite certo e o Matheus também tem um palpite certo. Por quê? Porque aquilo que a gente chama de frequência ou pitch no oscilador normal, no LFO recebe outro nome. Não, mas está certo, você tem razão em falar frequência, você tem razão em falar pitch. É que nos sintetizadores, como a gente tem oscilador e LFO, se você colocar frequência, o oscilador tem frequência e amplitude. O LFO também tem frequência e amplitude. Só que, para não confundir, eles substituem frequência e amplitude por rate e amount, ou rate e depth. Ou seja, para não confundir, inventam mais novos termos para a gente decorar. Mais ou menos isso. Então, como disseram nossos coleguinhas, eu vou procurar o rate aqui.
mexendo na... né, eu estou mexendo na velocidade da modulação. Essa velocidade pode ser dada em hertz, ou seja, é um número absoluto, né, de 1,8 vezes por segundo. Aqui, ó, tá vendo? É uma frequência muito baixa, a gente não escutaria essa frequência, isso é uma variação que a gente escuta. Eu acho que teve o máximo que a gente pode ir direito. 17. Não sei se foi daqui que a Pinol tirou o 17. Mas aqui eles usam 17 como frequência máxima do LFO. Né? Tá, isso aqui é exatamente isso. Se eu modulasse acima de 20 Hz, eu começaria a produzir novas frequências, a produzir novas... Não, mas beleza, mas o seu palpite, você vê que tinha razão de ser, né? Tô batendo aqui com o que a galera programando na log. Essa pergunta do Fernando é exatamente isso. Se eu modular uma frequência acima de 20 Hz, eu começo a produzir novas notas. E esse pulo do gato de você produzir novas notas é exatamente o que vai ser a base da síntese FM, que é exatamente isso, modular acima de 20 Hz para produzir novas frequências. Né? Então guarda isso que você falou, de modular alto o suficiente para produzir novas notas, essa é a base da síntese FM, que a gente vai ver, na verdade, a ideia, acho que na próxima aula a gente já começaria a falar sobre síntese FM. Legal? Ah, ok. Putz, desculpa por esse inconveniente aí. Eu mesmo, quando mandei a mensagem, eu não achei que a luz fosse voltar e... Enfim. Também quem não puder, isso é uma pena que acaba perdendo o conteúdo. Mas, enfim. Ah, você está gravando? Eu tenho como gravar aqui, mas sinceramente eu ainda sou meio novo nessa plataforma e eu não soube fazer isso. Enfim. As próximas a gente faz de uma maneira mais... Enfim, a gente vai ver como funciona. Mas dando continuidade, estamos falando dos parâmetros principais, né? Rate, amount, são os parâmetros principais de LFO. Mas, como eu disse para vocês, o LFO ele é uma onda sonora como qualquer outra. Quais são os 4 parâmetros principais de uma onda? Alguém capaz de dizer? Amplitude, muito bem. Amplitude corresponde a amount ou depth. Muito bem. Tem mais alguma? Pitch ou frequência corresponde ao rate. Tem mais alguma? Ah, eu sem querer mandei um spoiler aqui. Eu estava preparando aqui a resposta para mandar no momento propício, mas eu me adiantei, desculpa. Mas um parâmetro importante é a forma da onda, né, que vai influenciar diretamente sobre a resultante sonora daquilo que a gente está fazendo. Então vamos lá. Eu tenho essa variação em onda senoidal. Né? Sempre que vocês escutam o efeito, imaginem que o efeito, né, aquele parâmetro está fazendo esse desenho. Façam esse desenho na cabeça. Assim, né? Imagina uma onda senoide subindo e descendo o pitch. Aí aqui eu vou colocar uma onda triangular. Bem parecido, né? Bem parecido o som. Da triangular com a senoide é que a triangular ela é um pouco mais, né, eu acho ela mais regular, mais plana. A senoide ela tem uma micro
aceleração e desaceleração, eu acho. A senoide ela dá uma suavizada na curva. Né? Exatamente isso. Bem. Isso é legal vocês pegarem, né? Ah, vou escutar como que é. Legal. Não sei se vocês perceberam que quando eu escolhi a triangular, esse widget, essa largura, né, ela ativou. Estranho, né? Geralmente a gente está acostumado a mexer em largura, que na verdade largura de pulso, na onda quadrada. Mas aqui no LFO ele permite mexer na largura de pulso da onda triangular. E a gente já vai ver por quê. A gente tem aqui uma, digamos assim, uma onda triangular. Se eu diminuir essa largura de pulso, olha o que acontece. Eu vou tombando ela para o lado até que ela vira uma dente de serra. Olha que interessante. Né? Agora ela só está subindo. Vou aumentar um pouco o amount desse LFO para ficar mais dramático. Amount. Aqui no LFO produziu esse efeito. Você que estava interessado nos efeitos, já começa a notar. Os LFO são muito legais para fazer efeitos. Ó, vocês estão vendo isso aqui? Imagina que eu vou jogar esse efeito numa música. Vamos aqui. Jogar o efeito numa música. Eu disse jogar o efeito numa música. Vamos jogar. Vamos gastar o tempo de vocês. Um kit motion drag aqui. Vou jogar aqui só para fazer um loopzinho disso aqui. Vou cortar esse loop aqui. Mais um. Quanta violência, né? Tá muito distorcido isso aqui? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu não me preocupei aqui muito em sintetizar, só para ser rapidinho. Aí eu vou ligar esse kick aqui. E vou tocar. Como assim onde a gente veio de referência? O que você quer dizer com a gente veio de referência? Ah, tá. A frequência. Isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eita, cadê? Desculpa, perdi. Ah, tá aqui. Aqui eu estou 2.4 vezes por segundo. O rate está 2.4 Hz. Ah, não. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver isso aqui. Desculpa. Deixa eu esclarecer. Tem 3 aqui na interface, mas não tem nada a ver com vezes por segundo. As vezes por segundo a gente tem que... um pouco aqui, porque às vezes eu mexo no live, às vezes eu mexo na janelinha. Aqui, o que está importando, às vezes por segundo, é o rate que define. Isso aqui é só uma visualização
para saber se está mais lento ou mais rápido, mas não tem qualquer relação com a coisa, com a velocidade efetiva. Então vamos lá. A gente tem aqui esse kick e a gente tem o negócio independente. E se eu quiser sincronizar o LFO com o kick, ou com o BPM, na verdade. Eu venho aqui e mudo de hertz para a figura musical. Então ele vai usar aqui, por exemplo, vai ser uma subida por tempo. É uma subida por semínima, né? Agora uma semínima por colcheia. Uma por semicolcheia. Ou sei lá, eu quero uma subida, agora, né, por compasso mesmo, né, a cada 4 tempos. Ou uma subida a cada dois tempos, por mínima. Aí vai. O compasso você colocar no 1 aqui, né? Então você pode sincronizar, porque às vezes você quer, né, que esse efeito seja sincronizado, né? Aqui, por exemplo, sei lá. Aliás, eu vou deixar sempre rolando e vou desligar aqui. Eu invertia o widget aqui, então eu inverti. Eu tinha uma dente de serra subindo, agora tem uma dente de serra descendo. Legal? Agora aparece um. Então parece uma coisa meio high laser, assim, né? A gente tem alguns... Fez sentido isso aí? A gente tem alguns outros parâmetros. Eu vou deixar aqui, vou tirar do sincronizado e deixar no hertz. Vocês estão vendo esse parâmetro retrigger? Vocês fazem ideia de como é que chama? Para que serve isso aqui? Vou falar para vocês. Vou tocar uma nota. Você nunca começou grave e depois foi para agudo? Cada uma delas está saindo diferente. Por quê? Porque o LFO está rolando, ele está tocando agora, por exemplo, e quando eu tocar uma nota, vai estar no momento da onda do LFO que estiver rolando. Se estiver em cima, vai começar por cima, se estiver embaixo, vai começar por baixo. Mas eu posso querer sincronizar o início da nota com o início do LFO. Então eu aperto o retrigger. Então, agora todos vão começar iguais. Ó, com o retrigger, todos começam descendo. Sem o retrigger. Cada uma sai de um jeito, né? E aqui eu posso deslocar a onda também. Eu vou deslocar a onda. Então aqui, ó. Vocês estão vendo que começa em cima, né? Eu vou deslocar a onda do LFO. Tá vendo que essa coisinha aqui está andando? Isso, eu escolho onde começa o ciclo, como se eu tivesse esse offset, como se eu estivesse escolhendo a fase da onda.
Agora ele não começa mais em cima. Né? Então aqui eu escolhi em que pedaço da fase em pedaço da fase da onda do LFO eu começo. Muito bem. Eu tenho também o delay, que seria o quê? Seria eu toco a nota e depois de um tempinho que o LFO comece. Então, deixa aqui. Né? Eu toco a nota, o LFO já começa. Agora, se eu colocar um atraso aqui, um atraso de 1 segundo, um atraso da ouvir bem, 5 segundos? O atraso vai de 2 segundos, tá bom. Vou segurar por 2 segundos essa nota. Depois de 2 segundos, o LFO começa. Só que isso é um pouco bruto, não é? Eu poderia querer que o LFO começasse... Deixa eu deixar o widget aqui no zero, que acho que vai ficar... tudo faz. Aqui, ó, depois de 2 segundos começa. Então, se eu zerar esse delay e colocar um ataque, eu vou fazer com que ele entre mais suavemente. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 1 segundo e pouco. Vocês perceberam que ele começou subindo só um pouquinho e a cada novo ciclo ele sobe um pouquinho mais? Legal? Né? Entendeu? Variações que eu estou fazendo só fazendo pequenos deslocamentos. Né? Ele começa, e eu posso até associar as coisas, né? Criar um pequeno atraso. Então vai ter um segundo e pouco sem LFO nenhum e depois vai entrar aos poucos. Reto. E depois ele vai entrando aos poucos. Então, nem todos os synths têm todos esses controles aqui. Muitas vezes o LFO só tem um fade time. Né? Anota aí que em muitos synths, esse ataque do LFO chama fade time. Um fade out. Né? Naquele Gaia que eu levo para vocês na aula, é fade time, que chama lá. Então é legal isso, né? Você criar uma nota que ela evolui no tempo, né? Que é o grande desafio da síntese, é que os sons são sempre muito estáveis. Então, usando envelopes e LFOs, a gente começa a criar uma vida interna mais interessante nos sons. Essa é a nossa ideia, né? A gente vai pegando esses recursos e vai combinando eles para criar novas notas. Vai anotando aí para os próximos sons que você for inventar, você poder utilizar esses recursos. Então, muito bem. O que mais que eu posso falar para vocês sobre LFO? Bem, eu já falei aqui sobre esses parâmetros. Mande uma dúvida, por favor, por favor. Senão eu vou seguir em frente. Ah, você diz esse 24 aqui? Ah, tá. Lembra que a gente falou da curva do filtro? Esse é um filtro que corta 24 dB por oitava. Um filtro bem intenso. E aí você tem esse filtro de 12 dB por oitava, que é um filtro menos intenso. Isso aí. Mas por enquanto... Ah, você quer fazer o kick para relembrar o kick? Vamos lá. Meu objetivo aqui é a gente dar uma geral no LFO. Então vamos fazer assim. Na verdade, o que eu tenho para mostrar para vocês do LFO ainda seriam as formas de onda, né? E a gente está, enfim, temos aqui mais o que? 3 formas de onda para ver. Depois a gente pode seguir para o kick, pode ser? Se tiver as formas de onda que faltam.
e depois a gente vai aí pro kick. Quer dizer, tem outras coisinhas para ver, né? Mas também, me desculpa, esse negócio da queda de energia, realmente, ó, já são 11h30, passei metade do que eu queria falar. Mas vamos lá, toca o barco, né? Vou colocar aqui, ó, onda rect. Não sei se vocês lembram de alguma aula que eu falei para vocês que a onda quadrada às vezes é chamada de retangular. Muito bem, temos aqui um lugar onde se chama onda quadrada de retangular. Né? Uma onda quadrada mesmo, né? Joga o pitch lá para cima. Né? É legal vocês imaginarem que a frequência está fazendo esse desenho da onda, né? Ela vai lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo. Que é o que acontece com o LFO. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui, ó, por exemplo. Não, agora eu consigo. Eu vim aqui para mexer na amplitude do LFO. Tem, já vamos alterar o formato de onda. Vamos alterar. A gente vai alterar. Estou muito feliz aqui. Praticamente uma ambulância agora. Vou um pouquinho mais rápido. O formato dessa onda, sim, eu tenho aqui o widget, né? Vamos mexer no widget, ver o que acontece. Ó, aqui ela fica mais tempo no topo do que embaixo. Não está tão divertido. Tá vendo, né? Que eu sempre clico aqui e venho aqui para mexer no amount do LFO. Seria legal se tivesse uma controladora aqui, endereçar alguma coisa já aqui, para não precisar ficar vendo isso. Eu até tenho uma controladora que eu não conectei, realmente eu não pensei nisso. Para a próxima eu não posso pensar nisso. Agora, como ela fica muito tempo em cima, né? Eu vou mudar o widget aqui. Ficou estacionado em cima. Agora ficou estacionado embaixo. Beleza? Era isso que você queria sobre alterar o formato da onda? Legal. Muito bonitinho o quadrado. Legal para fio, um monte de coisa. Depois a gente tem algumas outras formas de ruído. Que são... formas de ruído não. A gente tem outras formas de onda que são... Aqui chama noise 1 e noise 2. Mas vocês vão ver, ó... Esse noise é um noise estranho. Fala, pô, mas é uma escadinha isso aqui, né? Esse é um ruído... São ruídos de baixa frequência. Esse aqui é chamado de sample and hold. Vocês já viram essa nomenclatura em algum lugar, às vezes você encontrou no synth, ou às vezes com essa sigla SH. Sample and hold, ou SH, ele sorteia um valor aleatório, né? Sample, né? Segura ele sorteia uma amostra aleatória e segura um pouquinho. Sorteia, segura. Sorteia, segura. Então o resultado é isso aqui. Uma avaliação aleatória do pitch.
Então, a gente tem a onda quadrada, ela alterna entre uma frequência baixa e uma frequência alta. Essa aqui fica alternando entre diversas frequências aleatórias, dificilmente... Como é que eu deixei a onda nesse formato? Vamos lá. Até aqui, clicar no LFO, você pegou? Então aqui, clica no LFO, a gente tem o formato de onda do LFO. Iria assim criar um ruído, com certeza iria produzir novas frequências, mas o analog não nos deixa fazer isso. No operator a gente pode fazer esse tipo de coisa. O operator é outro tipo de síntese, ele é voltado para a síntese com modulação de frequência, e a gente pode fazer as modulações acima de 20 Hz. E respondendo ao Pedro Paulo, eu peguei aqui, ó, noise 1. Né? Então, é isso aqui. O noise 1 é o que em geral é chamado de sample and hold. Agora eu vou mostrar para vocês o noise 2. Tá vendo? Também é uma onda que segue valores aleatórios, só que não é por degrau, ela escorrega de um valor para o outro. O jeito bonito de falar é que existe uma interpolação linear entre cada um dos valores. Isso, imagina que um é uma quadrada que varia e o outro é uma dente de serra que varia, né? São versões aleatórias de cada uma delas. Legal. Não fica tão legal. Se colocar na dente de serra, fica mais bonitinho. Se colocar mais grave, parece até... Parece uma coisa de, sei lá, uma borracha, sei lá. Divertido, né? Parece uma coisa desse tipo. Muito bem. Parece zíper, borracha, coisa toda. Então aqui a gente tem uma passada rápida em todas as formas de onda. Temos a senoide, temos a triangular, que pode capotar para um lado ou para o outro, então ser transformado em dente de serra. Temos a retangular, que na verdade é quadrada. Temos o noise 1, que é do tipo sample and hold, ou SIH, né, em alguns synths ela tem esse nome. E tem essa noise 2, que em vários synths tem o nome de random, aleatório. Acho que é um nome que confunde porque as duas são aleatórias, né? Só uma é aleatória sem interpolação, pula de um valor para o outro, e a outra é uma aleatória com interpolação, né? Ele faz uma aproximação de um valor para o outro. É isso. Então, vimos. Recapitulando. LFO trabalha abaixo de 20 Hz, modula parâmetros. E aí temos os parâmetros do LFO. Formas de onda. A gente vai ter as tradicionais, né? Senoide, triangular, quadrada, dente de serra. Alguns LFOs, eles já tem, por exemplo, tem sol up ou sol down. Tipo, só dente de serra subindo, dente de serra descendo já presetado. Né? Dente de serra.
e ruídos de baixa frequência. Estou escrevendo aqui para editar isso. Sample input e random. São os nomes que se usam. Né? Então, formas de onda. Rate igual a velocidade da modulação e amount igual a amplitude, deixa eu melhorar a quantidade da modulação. Beleza? Esse é um resumidíssimo, né, do que a gente viu. Legal? Dúvidas? Bem, uma coisa que fiquei devendo para vocês, mas que a semana que vem a gente, se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente vai começar a falar de modulação de amplitude, de ring modulation, e então a gente vai poder também falar do LFO aplicado ao filtro e do LFO aplicado à amplitude. Então, boa pergunta, né? Inicialmente, a ANB pensou em suspender as aulas essa semana e semana que vem retomar. Mas, acho que vocês estão acompanhando como está o mundo, isso é incerto. Né? Então, provavelmente vai ser reavaliado como é que vai ser, se vão voltar as aulas presenciais, e eu também acho, como o Fernando, de que o mais provável é que não volte tão logo. Né? Eles vão dar uma esperada, estabilizar as coisas. Pois é, não é o ideal, né? A gente está desse jeito aqui, mas pelo menos as coisas ficam possíveis, mesmo que não ideais, mas se tornam possíveis, desde que não acabe a luz na minha casa, né? É, é muito engraçado, né? Porque a gente fala, não, vamos fazer online, não sei o que e tal. Aí, por exemplo, hoje eu já percebi uma grande fragilidade aqui. Eu precisaria realmente assumir que eu dou aulas online. Eu teria que ter um no break aqui, né? Passar por esse tipo de situação. Mas vamos lá, né? Coisas de infraestrutura que a gente pega a gente de surpresa. Legal, legal. Ah, que bom. Também eu achei que foi uma aula que você perguntou mais coisas, isso é importante, né? Às vezes na sala de aula a gente acaba não perguntando tanto, né? Não sei se é tímido, coisa assim, mas foi legal que você perguntou coisas e eu sempre acho importante, eu como professor não tenho grandes problemas em repetir uma coisa 2, 3 vezes, desde que, né, alguém esteja precisando para entender. Acho que nossa função aqui é tentar ajudar isso aí. Então, muito bem, que bom que esclareceu. Que ótimo, que ótimo, fico feliz aí. É, é isso aí. Cara, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo para vocês. Tem gente que já mexeu com o Cint, mas tem gente que nunca mexeu com o Cint. Mesmo quem já mexeu com o Cint, provavelmente não mexeu no nível de detalhe que a gente está tentando fazer, né? A gente está tentando. O meu kick está lá, né? E aqui, ó, rodando esse play aqui 1 milhão de vezes. Pois é. Mas é isso aí. Até o Fernando tinha falado de sintetizar o kick, não sei se vocês querem retomar isso aqui. Bem, o kick precisa de LFO, o kick não precisa de filtro, o kick só precisa de uma senoide grave. Então, tipo, por exemplo, uma senoide 2/8 para baixo tá bom.
alguém conversando comigo aqui. Tem alguém achando que eu já estou tempo demais isso aqui, que já deu horário, eu tenho que ir lá, botar comida, não tem tipo. Eita, eu tô tentando pegar aqui, mas não tá indo. Deixei esse mouse grande, ele fica meio impreciso. Vou botar aqui. Não, sustain aqui, vou zerar o sustain. Já curtinho de play. E é isso, aí eu venho aqui e ativo o envelope de pitch. E se tudo der certo, teremos um kit. Daqui a cegas, mas foi o que foi. Beleza? Só aqui porque eu pedi do kit. Depois, semana que vem, a gente vai fazer outras coisas interessantes. Esse aqui é diferente? Isso aqui é um envelope de pitch. Isso aqui, ó, vou ligar aqui, ó. Isso aqui é um envelope do filtro. Isso aqui é o envelope da amplitude. Envelope, isso é legal diferenciar. Envelope, ele faz uma modulação uma vez por nota. O LFO faz uma modulação constante. Então, pensar isso, que o envelope não é cíclico, o LFO é cíclico. Então, pensar nisso. O envelope faz uma modulação do tamanho da nota. E o LFO faz uma modulação constante, uma modulação cíclica. E é isso. Legal? Um LFO seria algo do tipo. Se eu fizesse um LFO aqui no kick, eu acho que ia ser bem estranho. Foi o click kick com LFO. Acho que não foi muito bem sucedido. Ele fica melhor. Muito bem. Então, tivemos aqui os LFOs com esses parâmetros, então, pelo menos, a gente conseguiu avançar um módulo, um elemento aí na nossos estudos de síntese. A ideia é amanhã, ou amanhã nada, na outra aula, a gente vê modulação de amplitude, mas já aí essa modulação acima de 20 Hz que gera novas frequências, ring modulation, que é um outro tipo de modulação de amplitude, e aí a gente vai ver algumas outras coisinhas, vou ainda retomar alguma coisa do LFO, aplicar aí a outros parâmetros, e a gente vai fazer alguns timbres diferentes. Legal? Vou fazer uma... É isso aí, gente. Muito obrigado para aqueles que estiveram presentes, muito obrigado com aqueles que, mesmo tendo caído o sistema aqui por um tempo bem razoável, voltaram. Muito obrigado por terem permanecido aí. Lembrando que, bem, estamos aqui tentando dar o melhor, né, para não deixar a peteca cair, não ter as coisas funcionando minimamente. E é isso aí. Obrigadão, gente. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Se cuidem vocês também. Álcool gel e todos os cuidados e precauções. Em breve eu vou subir aquele pequeno PowerPoint que eu fiz, eu vou subir no Blackboard para vocês. Um abração. Valeu.